Bom dia a todo mundo. Primeiro gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. Eu vou começar o mini curso que é sobre aplicações de homologia em teoria de grupos. Eu vou dar as primeiras 3 palestras e o Lev vai continuar e vai dar 2 palestras depois de mim. De fato, os nossos tópicos de pesquisa não são tão perto. Então, quando eu recebi o convite e eu leio no que ele está fazendo, eu achei que a única coisa que une a gente é homologia e cohomologia. Então, decidimos que eu vou dar a primeira palestra, que vai ser coisa geral, introdução à homologia. Tá? Para quem já estudou homologia, vai ser bem básico. Para quem não estudou homologia, isso vai ser necessário para conseguir entender o resto, ou entender no mínimo a parte das outras aulas que são ligadas com homologia. Tá? Então, a homologia é uma coisa que aparece muito em matemática, não somente em álgebra. Quem estudou já bastante geometria sabe que estuda de homologia fundamental em geometria. Tá? Então, eu vou começar com definições básicas, quando eu vou desenvolver a teoria básica de homologia usando o livro de Rotman. Tá? Existem muitos livros bons nessa área, o meu favorito é Rotman, porque eu estudei por ele. Tá? Então, é Joseph Rotman, Introduction to Homological Algebra. Então, aqui ele vai denotar anel associativo, comunidade. Ele não precisa ser comutativo, só anel associativo. Depois, para as aplicações, eu vou fixar ele ser o anel de álgebra de grupo, mas por enquanto não precisa. Então, o primeiro conceito que se estuda em homologia é o conceito de complexo. O que é um complexo? A gente vai estudar complexos de erimódulos. Então, o complexo de erimódulos é uma coisa muito simples. Isso é uma cadeia de morfismos. Então, aqui, cada MI é um erimódulo. Vocês podem, uma vez, a gente pode fixar uns módulos à direita, pode fixar uns módulos à esquerda, e muitas vezes não faz diferença. Então, quando não faz diferença, não vou falar que é módulo à direita ou à esquerda. Tá bom? E a gente vai pedir que os mapas preservem uma estrutura. Qual é a estrutura aqui? A estrutura de erimódulos. Então, isso vai ser homomorfismo de erimódulos. E a gente vai pedir mais uma propriedade, que quando a gente aplica 2 vezes um morfismo, que é chamado normalmente diferencial, a composição dá 0. Então, se eu aplico DI depois DI mais 1, isso sempre vai ser 0 para cada I. Então, essa é a nossa definição de complexo. E o que a gente faz como um complexo? A gente calcula os grupos homológicos. Então, por definição, a iésima homologia de um complexo com respeito a esse diferencial vai ser o núcleo de um morfismo sobre a imagem do morfismo que entra. Esses grupos são chamados grupos homológicos. Então, eles são bem definidos. Esse coeficiente faz sentido por causa dessa condição aqui. Cada imagem é dentro do núcleo do próximo mapa. Tá bom. Então, uma vez nós temos a noção de complexo, então vamos precisar a noção de resoluções. Tá? Antes disso, precisamos definir complexo exato.
M é exato se para cada I os grupos cosmológicos são triviais. Esse, muitas vezes, quando é claro qual é o diferencial, a gente não escreve o diferencial, tá bom? Agora, vamos precisar a noção de módulo projetivo e módulo livre. Então, vamos ter a seguinte definição. Um erimódulo é livre. Tem vários jeitos de definir módulo livre. Um jeito é por meio de propriedade universal e outro é mais concreto. Eu vou usar o jeito concreto de definir o módulo livre. Ele vai ser soma direta de cópias do anel básico. Tá? Essa soma não precisa ser finita. Então, essa é a definição de módulo livre. O módulo livre tem propriedade universal. E, de fato, um exercício fácil é que cada módulo, cada erimódulo é quociente de erimódulo livre. Agora, módulos livres são fundamentais, mas tem outros módulos que até são mais importantes. Esses módulos são chamados módulos projetivos. De novo, como o módulo livre pode ser definido de maneiras diferentes, e o módulo projetivo pode ser definido em várias maneiras. Eu vou pegar uma das possíveis definições. Um erimódulo é projetivo se é somando direto de erimódulo livre. Agora, obviamente, cada módulo livre é projetivo. Mas, dependendo do anel, se o anel é muito específico, pode ser que projetivo é livre, mas, em geral, para anel arbitrário, projetivo não implica livre. E exemplo mais simples, se você pega os inteiros módulo 6, pelo teorema chinês dos restos, vocês podem decompor como Z2 soma direta com Z3. Esse aqui, se você fixa R ser Z6, esse aqui é livre. Essa soma, ou essa decomposição é como Z módulos, então como Z6 módulos. Esse aqui é somando direto, mas ele tem menos elementos do que menor livre não trivial, então não pode ser livre. Então esse aqui é projetivo, mas não livre. Então, já vimos alguns conceitos básicos, agora precisamos definir funtor exato. Um funtor f é exato se ele preserva complexos exatos. De fato, eu não vou trabalhar com funtores quaisquer, tá? Para mim, eu vou considerar só funtores bons, que são chamados funtores aditivos. Isso quer dizer que esse funtor preserva soma, tá? Mas todos os funtores que nós vamos usar aqui, e
todas as categorias que vamos usar são categorias abelianas. A maioria das categorias e funtores que vocês viram na sua vida têm essa propriedade. Tá bom? Então, preservação. Então, nesse caso, de fato, falar que um funtor é exato é mesmo como dizer que ele preserva sequência exata curta. Então, se dou para você uma sequência exata curta é uma sequência desse tipo. Sequência exata curta. Então, ela tem que ser exata no sentido que nós vimos, só que ela é pequenininha. E funtor ser exato significa que quando aplico f, ele preserva a exatidão. Essa nova sequência vai ser exata de novo. Tengo un comentario tonto. Aquí Z2 quiere decir Z módulo 2Z, no quiere decir los dos átomos. Não entendi. Sí, una cuestión de notación. Esse aqui? Eso quiere decir Z módulo 6Z. Sim, em geral Zn é Z módulo Mz. No, porque en teoría de números se utilizan los periódicos. Tá, tudo bom, não são os números periódicos, tá bom? Ok. Então, aqui, de fato, vocês podem perguntar por que escrevo 0 e não f de 0. De fato, 0 é f de 0 porque eu trabalho com funtores aditivos. Tá bom? E a categoria de módulos, de R módulos é categoria abeliana. Tá bom? Então, tem outro jeito de definir módulo projetivo. De fato, eu vou deixar isso como exercício. Um módulo é projetivo se o ROM RP, se exatamente o ROM RP é funtor exato. E também isso pode ser descrito por meio de uma propriedade, isso é equivalente com a seguinte propriedade, que cada vez que a gente tem um epimorfismo na categoria de R módulos, e eu tenho um homomorfismo aqui de PAM tilde, eu consigo achar um outro morfismo aqui de PAM que faz o diagrama comutar. Tá? Então, quando a gente faz diagramas, quando a gente faz setas, isso significa que todos os mapas que escrevo aqui são homomorfismos na minha categoria. Estou trabalhando na categoria de R módulos. Tá bom? Então, aqui, essa seta vai ser um epimorfismo. Falar que eu tenho epimorfismo aqui é falar que a homologia dessa linha aqui, nesse ponto, núcleo do mapa que sai sobre a imagem de que entra, é zero. Tá? Tengo ainda outra pergunta tonta. Quando você diz que o funtor f é aditivo, preserva soma, quer dizer que a soma direita de M1 a M2 é enviada à soma direita de M1. Sim, sim. Então, ele preserva soma, mas isso, de fato, ele preserva soma no sentido porque f é funtor. Então, ele é aplicado sobre morfismo, então f da soma é isso aqui. Mas o que você falou é coroário dessa propriedade, porque ser soma direta você pode escrever na linguagem de morfismos. Isso implica que f de M1 soma com M2 é f de M1 soma com f de M2. Acho que aqui tomaria cuidado com soma infinita. Tá? De fato, essa história, essas somas podem ser infinitos. Eu vou falar um pouco sobre produto direto, que é infinito na proximal, e faz muita diferença. Então, eu acho que não dá. Tá? Tudo bom. Então,
agora vamos chegar a outra noção que é importante, isso é a noção de resolução livre e resolução projetiva. Então, pegando M, um R módulo, a gente pode fazer o seguinte, podemos achar que existe resolução livre de M no seguinte sentido, existe um complexo exato que vai ser muito específico. Então, aqui a gente pede que cada Fi é R módulo livre. Então, tem duas coisas aqui, o complexo exato e os módulos que aparecem aqui são livres. Tal complexo sempre existe porque cada módulo é quociente de módulo livre. Tá bom? Só que na prática pode ser difícil construir. Então, quando existe um complexo desse tipo, ele é chamado resolução livre do nosso módulo M. E agora vou relaxar um pouco as condições. Então, eu vou pegar um outro complexo, ele de novo tem que ser exato. Isso quer dizer, os grupos de homologia são triviais em cada dimensão. Só que agora vou relaxar um pouco e vou falar, eu quero que cada módulo aqui é um R módulo projetivo. Então, nesse caso, nós falamos que temos resolução projetiva. Então, o primeiro passo quando a gente desenvolve grupos homológicos e homologia é trabalhar com resoluções livres e projetivas. Isso é base para construir a teoria de homologia. E agora eu vou querer construir o funtor Tor. Então, esse vai ser um funtor com duas variáveis. Ele vai depender de M, ele vai depender de N. O que é M e N aqui? Aqui M é um R módulo à direita e N é um R módulo à esquerda. Por que estou querendo isso? Porque eu quero poder formar o produto tensorial. Não esqueçam que o nosso anel R não é comutativo. Tá bom? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado quando eu construo o produto tensorial. Então, como se define Tor? Então, vocês fazem o seguinte, vocês pegam P, qualquer resolução projetiva de M, e depois a gente vai considerar o que é chamado P-del, del é de deleted em inglês, que é complexo apagado. O que é complexo
complexo apagado é uma coisa muito simples. Você pega essa parte que você está resolvendo e joga para zero. Tá? Agora, esse complexo exato, eu tiro um pedaço, o novo complexo não é exato. Mas o único problema da exatidão está nessa dimensão aqui, porque retirei essa parte. Tudo bom. Então, aqui, M é substituído com módulo 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse complexo, aplicar sobre ele o produto tensorial sobre ele. Esse complexo apagado é quase exato. Ele não é exato somente em uma dimensão. Tá bom? Mas eu jogo em cima dele e aplico um futor que é aditivo, bonitinho, mas não é exato. Então, esse futor, produto tensorial, não é exato. Então, você vai ter, é fácil ver que vai ter um novo complexo. Então, isso vai ser complexo. E quando eu tenho complexo, eu posso calcular grupos de homologia. O iésimo grupo de homologia desse complexo é o TOR R I M N. Posso fazer um terceiro comentário ponto? O PDL não é exato, porque não... Tá, só um ponto não é exato. Agora, primeira coisa, eu falei qual que é a resolução. Você tem que mostrar que a definição é boa. Trocando esse complexo, ou essa resolução projetiva com outra, que chega ao objeto isomorfo S. Isso é verdade. Isso é mostrado em qualquer curso de homologia algébrica. Essa definição a menos de isomorfismo não depende da escolha da resolução projetiva. Tá bom? Também vocês podem mostrar que o que você definiu, de fato, é funtor, que de fato é um bifuntor, porque ele vai ter dois argumentos, a coordenada M e coordenada N. Tá bom? Agora, o que é interessante aqui é que você pode também definir um outro funtor resolvendo pela outra coordenada que é N. Então, a gente pode fazer um jogo diferente, pegar Q, uma resolução projetiva do módulo N, só que agora N é R módulo à esquerda, tá? E pode fazer o seguinte, pegar a parte apagada, isso é complexo apagado, e depois vai jogar sobre esse complexo apagado o funtor M tensor L, aplicado no que é dele, e calcular iésima homologia aqui. Então, isso vai ser um outro funtor chamado TOR, só com T pequeno, com coordenadas MN. De novo, produto tensorial do outro lado também não é funtor exato. Então, você espera que esse novo complexo aqui pode ter homologia em qualquer dimensão. Então, você vai ter aqui esse TOR. Então, existe um teorema básico em homologia algébrica que fala que os dois são isomorfos. E eles não são somente isomorfos, mas eles são naturalmente isomorfos. Porque isso quer dizer, como já falei, os dois funtores são os funtores
eles também podem ser definidos em cima de mapas. Então, se eu tenho mapas, então esse isomorfismo ele preserva mapas também. Então, se eu tiver aqui Tor, R e M til N, S induzido por F, e aqui vou ter outro mapa induzido por F, então esse isomorfismo que fala Tor com maiúsculo e minúsculo são isomorfos, vai dar esses isomorfismos, eu vou ter mapas induzido por mapa que é um morfismo de módulos de M para M til, esse diagrama vai ser comutativo. Então, eu escrevi o que significa naturalidade aqui, na primeira variável, e você pode escrever a mesma coisa na segunda variável, precisa. Isso significa a palavra natural. Agora, em homologia algébrica, a gente tem que tomar muito cuidado quando um isomorfismo é natural ou não. Uma vez na vida, perdi 3 meses fazendo contas, e não batia, e dava contradição com o teorema famoso, entrei em contato com um colaborador na Austrália e falei, aqui a coisa não sai. E o cara falou, com certeza isso está errado, mas vamos ver onde. O erro era que tem um teorema famoso, o teorema de Kunitz, em homologia algébrica, e lá tem uma sequência que cinge, mas essa cindição não é natural. Então, nada que, de fato, muitas vezes você pode achar isomorfismo entre objetos, mas esse isomorfismo não é natural e não preserva morfismos, esse não é isomorfismo bom. E na prática nem que tem que ser considerado, porque isso dá confusão e se você tem extração do outro objeto no seu objeto, o seu isomorfismo provavelmente não vai comutar como extração. Tá bom? Então, homologia algébrica é principalmente interessada nos isomorfismos que são naturais. Tá bom, então definimos o funtor Tor e, de fato, ele é considerado como funtor derivado do produto tensorial. Agora, existem outros funtores importantes, como o funtor Hom, que tem 2 coordenadas. Então, agora vamos definir os funtores derivados do funtor Hom. O jeito mais fácil de definir isso, para chegar nos funtores derivados que são chamados ext, é por meio da resolução projetiva da primeira coordenada. Tudo bom, então a definição é a seguinte, quero definir ext e RMN. Vou usar uma definição muito semelhante do que foi feito. Eu vou pegar P, que vai ser resolução livre, projetiva, dm. Agora vejam bem, eu quero achar os funtores derivados de Hom. Então agora quais são Mn? Mn são ambos erimódulos. Só que ou os dois são erimódulos à esquerda ou os dois são erimódulos à direita. Tá bom? Eu não vou especificar qual dos casos porque tanto faz. Então, neste caso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pegar resolução apagada, essa vai ser resolução projetiva, dm. Vou pegar a apagada, vou tirar m, vou aplicar Hom de P del para N. Esses são os homomorfismos como erimódulos. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser um complexo onde vou ter Hom Pi mais 1n eri indo para Hom Pi m eri e assim por diante.
Então, só que eu inverti a direção das setas. Então, aqui vamos ter módulos, aqui vai ser PI indo para PI mais 1. E aqui vai ser N. Então, vou chamar esse home aqui de S com índice I e aqui S com índice mais 1. Alguém pode perguntar por que estamos colocando os índices em cima? Isso é uma convenção histórica. Tá? Quando a gente faz homologia, se índices estão escritos embaixo, o índice costuma cair no complexo. Quando os índices estão escritos em cima, os índices costumam subir. Mas, de novo, isso vai ser um complexo. A gente pode calcular os grupos homológicos dele, só que como eu escrevo aqui os índices crescendo em cima, então no lugar da homologia em baixo, eu vou escrever o índice de homologia em cima. Então, aqui, o nosso Xt e R com coordenadas M, N é a iésima cohomologia desse complexo. Então, vou ter hom R, o complexo apagado N. Então, é isso. Eu calculo homologia nesse ponto. Então, isso vai ser núcleo de quem sai daqui sobre a imagem de quem entra. Esse mapa entra aqui, então vai ser núcleo desse mapa sobre a imagem desse mapa aqui. Então, essa é a definição de Xt em coordenadas MN. Agora, em tempo curto eu não posso fazer muita coisa, mas existe outra descrição do Xt que fala: eu não vou calcular Xt por meio da resolução projetiva de M, mas eu vou calcular esse Xt por meio de resolução injetiva de N. Eu fiz algumas notas, fiz alguns detalhes sobre resoluções injetivas, mas aqui não vou ter tempo de falar sobre isso. Eu vou só notar que existe esse ponto de vista, tá? Pode calcular Xt usando resolução injetiva de N. Agora, resoluções injetivas são muito mais complicadas de fazer. Tá? E na prática a gente não aborda e faz cálculos por meio de resoluções injetivas. Mas desenvolvendo a teoria geral tem uma certa dualidade. Tá? Então, na teoria geral se mostra que existem módulos injetivos, que cada módulo mergulha no módulo injetivo e assim por diante e constrói resolução injetiva. Eu não vou falar sobre isso aqui. Tá? Até próprio o fato que cada módulo mergulha no módulo injetivo é bem mais complicado de provar do que o dual, que cada módulo é quociente de projetivo e de trivialidade, porque é quociente de livre. Tá? E, de novo, Xt vai ser funtor variante e contravariante dependendo da variável. Então, ele induz mapas quando eu tenho morfismo entre módulos, ele induz mapas correspondentes sobre os Xts. Agora, a primeira coisa que a gente quer ver é se dá para calcular tudo isso em dimensões pequenas. Então, em dimensão pequena, Tor R0Mn é a coisa mais bonita que pode existir. Você não calculou nada novo, você só redescobriu em Tor 0, você redescobriu o produto tensorial. Tá bom? E quando você calcula Xt,
em dimensão zero, também você não calculou nada novo, você redescobriu o funtor onde você começou tudo, que é o funtor home. Então, essa teoria geral você faz para qualquer anel. É óbvio, módulos tem bastante, então calcular esses funtores é não somente trabalhoso, muitas vezes é impossível. Tá? Mas a gente não pode desanimar por causa disso. Agora, a minha área de pesquisa é teoria de grupos, então eu não vou querer ficar para sempre falando sobre módulos arbitrários, sobre anéis arbitrários. Tá? Então, para mim, daqui para frente, R vai ser a álgebra do grupo G com coeficientes inteiros. Então, nesse contexto, dá para definir o grupo como a iésima homologia de G com coeficientes em V. V vai ser ZG módulo. Agora, dependendo se o seu módulo é direito ou esquerda, você tem duas possibilidades. Se V é ZG módulo à direita, então você vai definir isso como Tor, R, I, V, e a segunda coordenada é Z. O que isso quer dizer? Esse é o conjunto de... Isso são os inteiros, com uma ação trivial do grupo G. Então, cada elemento do nosso grupo G age como 1. Então, Tor, o funtor Tor, que é o funtor derivado do produto tensorial, ele vem com duas coordenadas. Você joga o seu módulo numa das coordenadas onde faz sentido. Aqui a primeira coordenada é de módulos à direita, a segunda coordenada é de módulos à esquerda. E na outra coordenada joga um módulo trivial Z. E agora, se V é ZG módulo à esquerda, então você faz o seguinte, você pega o seu Tor, agora joga V na segunda coordenada e coloca os números inteiros de novo com uma ação trivial. Na primeira coordenada. Então, isso é a definição da iésima homologia de G com coeficientes em V. Agora, qual seria a cohomologia de iésima cohomologia de G com coeficientes em V? Isso vai ser XI. Aqui não coloquei o anel aqui é ZG. É melhor. Embora eu fixei já, acho que é bom escrever que é ZG. Então, temos o XI na dimensão I de ZV. Aqui, de novo, isso é módulo trivial. Então, essas são definições clássicas de homologia e cohomologia. E, de fato, os grupos homológicos e cohomológicos, eles parecem muito em geometria e na álgebra também, até em diferentes partes da álgebra. Agora, obviamente, o objetivo será tentar, em muitos casos, calcular esses grupos e, infelizmente, a notícia é, na prática, quase impossível. Em dimensões pequenas, até algumas vezes dá para fazer por mão, em dimensões grandes é muito, muito complicado calcular grupos homológicos ou cohomológicos. E aqui vem a teoria geral. Então, o que faz um matemático quando não pode resolver um problema? Ele modifica o problema ou tenta aproximar o problema. Tá?
Então, a ideia é a seguinte, tudo bom, eu quero calcular grupos homológicos, mas eu não posso calcular em geral. Então, eu vou querer aproximar, ou no mínimo, poder dizer alguma coisa sobre a estrutura desses grupos homológicos. Vocês podem não poder calcular o que é exatamente, mas muitas vezes até é suficiente falar o meu objeto é finito, infinito, ele tem algumas outras propriedades interessantes. E aqui vemos uma técnica que é chamada sequências espectrais. No livro de Rogman tem um capítulo sobre sequências espectrais bem no fim, e isso parece uma coisa muito complicada, mas de fato não é. Uma vez a gente vai pela toda a parte técnica, lê, verifica todas as definições, a gente aprende que é uma coisa bem natural. Então, o que em geral é uma sequência espectral? Uma sequência espectral é um conjunto de bimódulos. Professora, só uma curiosidade, porque ali o TOR zero é o produto tensorial. Em algum sentido, o TOR recupera a homologia do produto tensorial? Não, o TOR, ele te fala onde o produto tensorial é de ser funtor exato. Tá bom? Então, ele aparece, de fato, toda a teoria começou com topologia algébrica e aplicações, porque em topologia algébrica vocês têm grupos agindo sobre espaços, recobrimento universais, isso dá ação livre sobre recobrimento universal, te dá resoluções projetivas bonitas. Sim, mas então o que aparece naquele teorema de Brunet, sabe, não são os elementos do TOR, não é o TOR. Não, o teorema de Kuhn, ele calcula a homologia quando você pega um complexo, faz produto direto de complexos, tá? E ele te dá várias homologia aqui, e vai ter alguns TORs, que são esses. Tá? Mas eu queria falar um pouco sobre sequência espectral. Quando a gente olha pela primeira vez, fica muito assustado o que é uma sequência espectral, e não precisa. Sequência espectral é um método de aproximar a homologia. Eu não vou escrever a forma geral o que significa sequência espectral. Eu vou escrever uma única sequência espectral e vou explicar o que significa convergência dessa única sequência espectral. Existe um teorema muito famoso que é de Linden, Hochschild, Serre, que é um teorema muito antigo que fala o seguinte: se eu tenho um grupo G que dentro de uma sequência exata curta, isso é sequência exata curta de grupos. Com outras palavras, N é subgrupo normal em G e o quociente G sobre N isomorfo a Q. Então a pergunta é, se eu de um jeito posso calcular a homologia de N, que eu posso calcular a homologia de G? Então, esse resultado é descrito na seguinte maneira. Vai existir uma coisa chamada a segunda página da sequência espectral. Ela depende de dois parâmetros P e Q. Então, a definição dessa segunda página da sequência espectral é P-ésima homologia de Q com coeficientes na K-ésima homologia de N. E aqui vou botar um ZG módulo. Então, a teorema de Linden-Hochschild-Serre fala que existe sequência espectral com essa segunda página que converge para n-ésima homologia de G com coeficientes em V. E agora eu vou explicar para vocês o que isso significa. Nesse contexto, N é sempre P mais Q. Então,
existe uma sequência que é f menos 1, que é 0, f0, f1, nesse caso fn vai chegar na n-ésima homologia em G com coeficientes em V, com uma propriedade que é fp sobre fp menos 1 é com índice Pn menos P infinito. E eu tenho que explicar para vocês o que significa esse infinito aqui. Então, o que é dado explicitamente aqui é o que é chamado a segunda página da sequência espectral. Aqui vai aparecer a página infinita da sequência espectral. O que é página infinita da sequência espectral? Na teoria são definidos mapas D, P, Q, R, e aqui vai ter alguns, vamos considerar a r-ésima página da sequência espectral. Então a gente faz o quê? Conhecendo, vamos fazer por indução, conhecendo ER e PQ, vamos definir a próxima página da sequência espectral. Isso é feito na teoria, tá? Eu não vou dar os detalhes, só que existe um mapa aqui, P menos R, Q mais R menos 1. Então, vejam bem, a soma total dos índices cai como 1 e o primeiro índice cai como R. Agora, não me perguntam quais são os mapas. Na teoria são definidos, tem processo iterativo, a coisa é complicada, mas aqui se cria um que é chamado bimódulo, módulo bigraduado, porque depende de dois parâmetros embaixo. E vamos ter esses diferenciais, esse diferencial aqui, e que isso vai dar a estrutura de complexo, vai ter um monte de complexos aqui escritos. E a gente pode calcular os grupos homológicos. Isso é só na teoria, porque você precisa definir a próxima página da sequência espectral. Então, ER mais 1 PQ, pela teoria, é a próxima página. Então, isso vai ser o núcleo de quem saiu sobre a imagem de quem entrou. Agora, eu nem defini para vocês esses mapas, isso pode ser feito, mas é uma coisa longa. Tá? Existem alguns mapas que fazem sentido para eles definir homologia. Então, isso é a homologia no ponto PQ de R PQ com respeito a esse diferencial. Então, o que é um grupo homológico? Isso é quociente de núcleo sobre imagem. Então, você pode pensar esse objeto aqui como subquociente de ERPQ. Então, se esse aqui é a minha segunda página, é 2PQ, então eu vou ter um subquociente que é 3. Eu penso no subquociente aqui. Depois eu vou ter um outro subquociente, depois um outro subquociente, e esse processo vai para o infinito. O limite de tudo isso vai ser a página infinita. Agora, o teorema que eu apaguei, mas é importante, que H2 é 2PQ, que é HP
de Q, HQ, DNV, ela converge para N-ésima homologia de G com coeficientes em V. Essa é a sequência espectral de Lindenhoff-Schalzer. Agora, como já falei, até definir esses mapas é horrível. Na prática é quase impossível. Então, o que a gente ganha com isso? De fato, a gente ganha e não pouco. Porque o que a gente ganha é o seguinte, veja bem, você conhece mais ou menos a segunda página, se você tem controle sobre Q e N, e pode, de um sentido, ou calcular diretamente essas homologias, ou falar alguma coisa sobre ele, você tem um certo controle sobre E2. Você não tem controle sobre esse processo que vai para o infinito. Mas se por uma chance, por exemplo, cai que esse é finito, então esse vai ser finito. Se esse é finito, o que significa convergência aqui? Que existe uma filtração do que você quer entender dessa homologia, tal que os quocientes são algum desses páginas, membros da página infinita. Então, se por uma razão você tem sorte e isso fica finito, então o que você está aproximando vai ser finito. Se por uma razão você tem uma estrutura de espaço vetorial aqui, e a dimensão é finita, então esse aqui também vai ser espaço vetorial com dimensão finita. Você pode, por exemplo, trabalhar sobre, trocar um pouco e não trabalhar sobre ZG, mas mudar sobre KG. Trocar dos inteiros sobre o anel dos inteiros para um corpo K. Tá bom? Então, o que eu gostaria de falar é que, até para as pessoas que trabalham muitos anos com homologia, ninguém tenta calcular isso. Isso é impossível. Mas vocês pensam na sequência espectral como técnica de aproximar homologia para obter informação extra sobre o seu objeto. O único jeito de isso dar uma calculação direta e certa é quando a sequência espectral colapsa. Isso também é maravilhoso, só que no mundo real acontece muito raramente. Então, quando uma sequência espectral colapsa, ela colapsa quando você faz o desenho da segunda página. Então, os módulos E2PQ, você pensa como os pontinhos no primeiro quadrante, e se você tiver sorte que os não zeros ficam ou numa linha ou numa coluna, um dos dois casos, então a sua sequência espectral colapsa, e esse caso é melhor possível, porque quando a sequência espectral colapsa, então o termo infinito é igual à segunda página. Então, isso é um dos raros momentos quando acontece que todos esses mapas horríveis que você não pode calcular são os mapas nulos. Tá bom? Então, essa técnica, eu escrevi o teorema de Lindenhoff-Schalzer somente na versão homológica, mas existe versão cohomológica desse resultado. E versão cohomológica é a seguinte. Existe sequência espectral. De novo, na cohomologia a gente costuma inventar os índices e colocar para cima. E ela converge para N-ésima cohomologia de G com coeficiente em V. Aqui, de novo, eu vou ter sequência exata curta. Isso é sequência exata curta de grupos. De fato, esses resultados são resultados bem velhos que foram feitos por uma aula. Tudo isso foi generalizado depois por Grothendieck. Que de fato estudou o seguinte, ele estudou e ele mostrou que existe sequência espectral entre, com segunda página,
essa segunda página, de fato, depende de... Tá, para explicar, vamos ter categoria de módulos e eu vou ter 2 funtores. Então, o que Grothendieck ele fez foi o seguinte, ele considerou os funtores derivados da composição e mostrou que os funtores derivados da composição podem ser aproximados por meio de sequência espectral. Com uma sequência espectral cuja segunda página depende dos funtores derivados do cada um desses funtores f e g. Agora, eu não coloquei as condições, aqui temos certas condições, você tem que tomar cuidado quais funtores derivados você calcula, tá bom? E tem aqui, isso não vale para quaisquer composição de funtores, tá bom? Aqui faltam algumas condições técnicas. Mas essas sequências espectrais de Linda-Rothschild-Server são homológica e cohomológica, são nos 2 casos particulares do teorema de Grothendieck. Então, com isso eu vou encerrar a palestra de hoje e vou falar só alguma coisa. Em topologia algébrica, quando você faz sequência espectral, tem uma variedade muito grande de sequências espectrais. Em teoria de grupos, na minha prática, trabalhando com homologia, 99% do tempo você vai usar uma dessas 2 sequências espectrais. E também elas são muito usadas em teoria dos números. Tá bom? Obrigada. De fato, se você tem um grupo finito, tem resultado geral que te fala que se o seu grupo tem uma ordem n, então n vezes h i g v sempre é 0. E o mesmo para cohomologia. Agora, tudo é calculável porque aqui não tinha tempo, mas existem resoluções bem conhecidas que é chamada resolução bar do módulo trivial. Tudo é computável, só que não sei que do ponto de vista se quanto tempo você precisa esperar para chegar na resposta, tá? De fato, o que as pessoas muitas vezes calculam eu não uso programas computacionais na minha pesquisa, porque eu não trabalho, os meus grupos são infinitos, tá bom? Mas provavelmente na GAP você pode achar programas para H2G, que é chamado multiplicador de Schur.